eu lá cantando esse louvor, mas não me dei conta, de forma natural. E aí no mesmo instante o Espírito Santo falou ali comigo, viu como você é capaz de se alegrar, ainda que tudo esteja faltando. Olá, boa noite! Estamos com mais um episódio do podcast Tangedores. E hoje agradecendo ao Deus por todos os nossos colaboradores. Hoje estamos com essa maravilha, gente, dessa confeitaria que é em Icaraí. É uma confeitaria especial que os doces são feitos sem lactose, sem açúcar e sem glúten. É maravilhoso, super indico. E hoje ela mandou pra gente ter essa degustação aqui nesse momento especial, colocando aí água na boca de vocês, mas uma água na boca saudável. Agradecendo também a Julie Beauty por cuidar assim da nossa beleza, da minha beleza. Ela que hoje está dando mentoria de estética. Um beijo, Julie. Então pode estar acessando a página dela, que ela tem várias dicas maravilhosas sobre estética. Agradecemos também a Andréia da Empori Fit, que cuida aí da sua saúde física, suprimentos alimentares para você assim ter energia, vitalidade no seu dia a dia. E eu não poderia também deixar de agradecer que eu tô com esse look hoje maravilhoso da Solimar Modas, um macaquinho lindo de linho, hiper elegante, confortável. Então segue a página da Solimar. Ativa aí no Instagram, começa a seguir no Instagram também. Eles também têm um canal no YouTube, fazem entrega por toda a região, São Gonçalo, Icaraí, você que é do Rio de Janeiro, né? São Gonçalo, Icaraí, Alcântara, região oceânica. Então pode ficar tranquilo que você pode ter esse figurino aqui lindo e muitos outros, tá bom? Então vamos lá, gente. Hoje nós estamos com uma convidada assim muito especial, uma grande amiga. Aproximadamente há 8 anos nós somos amigas, o Senhor assim nos aproximou e de uma forma linda. É uma mulher assim de Deus, uma mulher que eu tenho grande admiração, porque assim ela realmente é uma tangedora do Senhor. E hoje nós estamos aqui com ela, que é uma diretora, né, financeira, e tem várias formações, 25 anos de experiência profissional, de educação financeira à luz da Bíblia. Olha que coisa linda, olha que surpreendente. Então hoje você vai ser muito abençoado, eu creio nisso. E com muito prazer nós recebemos a nossa amiga Francilene Santos. Oh, minha amiga querida, Sabrina, que alegria poder estar aqui nessa noite maravilhosa, poder falar um pouquinho aí do que o Senhor tem feito, né? E compartilhar um pouquinho aí da nossa história, porque afinal a gente tem uma história para contar, um testemunho para contar, para edificar o nome do Senhor, né? E é sobre isso, dele, por ele, para ele, são todas as coisas. E eu quero agradecer o convite, para mim é maravilhoso poder estar aqui, estou me sentindo muito honrada de poder estar aqui nessa mesa, que eu sei que sentam grandes pessoas aí, que eu tenho grande admiração. Amém. Então para mim é uma honra poder fazer parte. Ai, que bom, o prazer é nosso e com certeza hoje você vai nos agregar, vai trazer muito conhecimento para nós, aí, principalmente nesse assunto, né, que é um assunto assim, é bem difícil de ser tratado, você não vê esse assunto no cotidiano. Verdade. E a luz da Bíblia então é lindo. Com certeza. Então conta um pouquinho aí, se apresenta, fala um pouquinho da sua trajetória, da sua família, e aí como que tudo começou? É longa, né? A história é muito, muito longa. Ai, e que aí bom. tá, 25 anos, né? Tem uma trajetória. Exatamente. Eu costumo dizer, Sá, que tudo tem a ver com o começo de fato, né? Com a nossa história, principalmente a nossa história da infância. Né? Então, abrir aqui essa conversa não tem como sem voltar lá na origem da Fran, né? Como tudo começou?
né? Como que veio essa questão de finanças, enfim, né? E aí eu quero até abrir um parênteses aqui para falar de família, né? Porque é algo que eu carrego muito em função da minha infância, é justamente aquilo que a gente projeta para os nossos filhos. Eu costumo dizer que eu sou fruto do que o meu pai projetou lá atrás, na minha infância, né? Quando eu ainda era uma criança. Então, é muito importante. Tudo que a gente fala é uma profecia a respeito dos nossos filhos, né? Então, hoje, eu realmente estou muito cuidado com o que a gente está projetando, né? O que a gente está falando para os nossos filhos. Porque eles vão automaticamente projetar aquilo no futuro. Então, quando eu te digo onde tudo começou, começou numa infância muito difícil financeira, lá em São Paulo, que eu vi os meus pais aí sofrendo muito, né? Para conseguir administrar e cuidar de 3 filhos pequenos, e isso ficou muito marcado, o valor ao trabalho, né? Entendi. Então, assim, meu pai, na ocasião, sempre me falou muito sobre ser muito dedicada, sobre trabalhar com afinco, sobre ser sempre excelente no que faz, e isso trouxe, assim, um resultado muito positivo. Mas, como tudo na vida, a gente tem que ter equilíbrio. Isso. Que eu só fui encontrar lá na frente, lá quando eu encontrei com o Senhor. Amém. Mas a história começa assim. Começa de uma infância difícil, eu sempre trabalhando desde os 12 anos para ajudar em casa, ajudar a família. E alta performance fazia parte, porque eu não conseguia. Eu lembro do meu pai falando, e eu brinco com relação a isso, né? Que eu achava que essa frase era dele. Ele falava assim: olha, filha, você tem que ser a melhor no que você faz. Mira na lua, porque pelo menos as estrelas você vai alcançar. E eu cresci achando que era dele, depois eu descobri que não era. Mas isso me ajudou muito, porque realmente eu entendi que o mundo profissional, o mundo corporativo, é necessário que você realmente se empenhe para conseguir um destaque. Porém, é necessário sim o equilíbrio, e isso eu fui encontrar lá na frente, depois de muita dedicação, aí, depois de muitos erros e acertos, né? E aí, Sá, eu tive uma história que me marcou muito nos últimos anos, que foi quando, depois de já ter uma carreira consolidada, de já estar nessa trajetória de vida aí, conquistando muitas coisas, viajando, tendo muitas oportunidades profissionais, eu entendi que era o tempo de parar. Entendi. Mas assim, no caminho, você hoje tem 2 filhas, né? A Laurinha e a Ana Luísa. Casada com o Georges, né? Já tá casada há quanto tempo? Agora 13 anos. 13 anos. 13 anos. Construímos essa família abençoada. Que não começou assim também. Sim, é isso que nós vamos entrar, né? Ao longo dessa trajetória. Então, você veio de São Paulo, você é natural de São Paulo. Exato. Dentro de uma família bem, assim, carente. Sim. E aí, você foi galgando, construir e crescer, né? Como uma profissional. Exato. E via que realmente... isso aí era a única alternativa da sua vida. Era a minha referência, isso. né? A gente costuma dar valores para algumas coisas que a gente aprende, né? E eu aprendi que o trabalho era um valor muito importante, né? E aí... Até que Deus vai lá e fala, vamos mudar isso um pouco, né? Vamos mudar. E tem uma passagem muito, muito interessante dessa trajetória, que foi exatamente um momento da minha vida que eu já adorando ao Senhor, né? Junto com a minha família. Você é convertida de berço? Não, foi ao longo do caminho? Foi ao longo do caminho. E assim, outro ponto aí, por isso que eu falo muito sobre o que a gente fala para os filhos, né? Eu me lembro do meu pai lá atrás, talvez quem tem um pouco aí a minha idade aí, da casa dos anos 80, talvez tenha partilhado disso também. Meu pai falando muito sobre independência, você tem que crescer e ser independente, você precisa construir a sua carreira e não depender de nenhuma pessoa, de homem, principalmente do marido. Então aquilo é aquilo, né? Vai inculcando na mente, né? E eu realmente fiz essa trajetória, né? A gente acaba seguindo aquilo que você acredita como verdade, né? Então eu não me casei. Repetição ao longo dos anos, né? Exato. Então não me casei no primeiro momento. Eu realmente era aquela mulher empoderada. Não preciso nem do marido. Então, ou seja,
comecei a construir a minha vida de família distorcida, né? Sim. Porque acabou que eu fui... À luz da Bíblia, né? Exato, à luz da Bíblia, eu fui uma mãe solteira, Sim. exatamente como eu imaginava que eu poderia ser. Até eu entender que não, tudo que tá na Bíblia, tudo que tá na palavra, tudo que o Senhor constituiu como propósito pra gente, é o que realmente nos completa. Então eu tive que passar por esse processo, ser mãe solteira, assim como eu achava que poderia, sofrer muito para entender, não, eu preciso de uma família. Sim. Mesmo sendo independente, mesmo tendo conquistado tantas coisas, mesmo já ajudando a minha família, eu precisava ter esse equilíbrio. Chegou num patamar financeiro que você idealizava, mas aquilo ali não te supria. Não supre. Ficava aquele vazio ainda. Exatamente. Sabe aquele vazio de coisas que você acha que consegue preencher, mas você fala, não, tá faltando alguma coisa. Sim. Tá faltando alguma coisa. E aí foi muito lindo esse encontro, porque desse encontro com meu esposo, dois improváveis, se conhecendo assim nas situações mais incríveis, mas Deus foi lá, nos resgatou. Amém. E disso veio a Laurinha aí, que é a nossa segunda filha, né? Constituímos o que a gente tanto sonhava, porque ele também sonhava em ter uma família. E aí começamos de novo, né? Mas, assim, a gente começa, sabe, quando você tem uma história já construída, né? Quando você já tem algumas crenças que você traz lá de trás, desconstruir isso não é tão fácil. Né? Sim, e aí tem que renovar, né, a mente. Não, muito. E aí entra, inclusive, a Sabrina, né, nesse processo. Quando a gente entendeu ali que, olha, é muito difícil o matrimônio, realmente a junção de duas histórias diferentes, que vieram de famílias diferentes, que aprenderam coisas diferentes, já numa fase da vida onde já tá tudo tão construído, né? Então, naquele momento foi crucial o nosso encontro. Né? A gente fez ali junto com você o curso Casados para Sempre. E olha, se você que está assistindo, você e seu marido, caso ainda não tenham feito, eu super indico, eu costumo dizer que salvou meu casamento. Amém, glória a Deus, é bênção demais casar. É uma bênção, né? Então foi muito importante a gente construir uma relação com base no que a palavra diz. Sim. Né? Porque quando você vem com uma história, ele com outra, até vocês encontrarem esse equilíbrio juntos, é a minha verdade e a verdade dele. Sim. Né? Então, colocar Jesus ali no relacionamento, no centro, ele é o elo perfeito, né? Que é o amor. Então, assim, não tem como não achar o equilíbrio se Jesus estiver junto. Agora, se ele não tiver, aí as chances realmente, né, o que a gente vê aí no mundo, eu que trabalho com educação financeira, 60% dos casais que entram com pedido de divórcio, a motivação são as questões financeiras. Sim, é verdade. Então, ou seja, o impacto hoje no relacionamento, seja questões financeiras, sejam outras questões, é muito grande, né? Então, se tornou fácil cada um ir para o seu caminho e resolver o problema. Não, não resolveu, porque o problema está aqui dentro da gente. Né? Então, a tendência é que ele se repita num novo relacionamento. E é isso que a gente teve que aprender. Aprender lá com você, com o Diego, que pegaram nas nossas mãos e, opa, ó, existe um caminho, né? Glória é claro que a gente tem que desconstruir. Falar, não, processo, né? A gente vai caminhando. O processo dói. E aí nós começamos aí a reescrever essa história, não segundo a história da Fran ou segundo a história do Geórgios, mas segundo a história de Deus. Amém. Né? Aquilo que ele tem para um casamento. E aí a gente viu que é possível. Sim. Né? E dessa história em diante, desse momento em diante, muitas coisas foram colocadas no lugar, mas é um processo. Sim. Né? Tem todo aí A gente vai administrando tudo que a gente recebe, o Senhor derrama aquela porção, né? E é um processo. Isso ao longo dos dias, do tempo, do ano. Nós falamos muito sobre isso, né? Sobre a colheita, sobre o plantio. Exato. E vamos desconstruindo isso e construindo novamente ao longo dos anos. Justamente. Eu digo que a fase mais, assim, além dessa, né, que foi uma fase muito crucial, nós realmente estávamos a ponto de nos divorciarmos, então por isso que eu realmente falo com muita propriedade que salvou, de fato, a nossa relação, uma restauração naquele momento, exato, e depois disso, foi um grande momento no nosso relacionamento, que é o que eu
quero trazer muito aqui, que eu cheguei a montar um passo a passo para entender, porque muitas vezes a gente diz, por que Deus, né? Eu tive esse momento na minha vida de por que Deus? Por que isso está acontecendo? Por que isso aconteceu comigo? Porque a gente tem a tendência a questionar, né? A não aceitar alguns processos, né? Então, ali, do Casados para Sempre, não foi o único processo, ou nem tampouco o último. A gente fez continuou, parte, né? fez parte do processo. Acrescentou e foi evoluindo. Exatamente, exatamente. E nessa construção da vida a dois, da família, né? A gente passou por uma fase, que é o que a gente conversou bastante, que foram aí até nos últimos anos, quando eu entendi da parte do Senhor que eu precisava entregar tudo que eu tinha construído até então. Tudo que para Fran era valor, né? Que era o trabalho, que era todas aquelas coisas que a gente conquista quando você tem realmente uma profissão que é reconhecida, né? Posicionamento, né? Conquistado de muitos anos, né, de dedicação social. E aí isso começou, eu me lembro bem, até contei tive a oportunidade de comentar um pouquinho com você, num dia que eu cantando um louvor, um louvor estava tocando na igreja, e aí eu falei assim com Deus, esse louvor eu não cantaria. E como eu tenho muito cuidado com as palavras, que vem lá dessa origem, né, de criança, então eu sei que tudo que a gente fala, a gente realmente cria aquela realidade, por isso a profecia é tão forte. Sim, a palavra, né? O poder da palavra é muito forte. Então ali, quando eu ouvi esse louvor, que está em Abacuque, né, ainda eu até separei ele aqui para falar ele na íntegra, né? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Abacuque 3, 17 a 19. E aí eu, ouvindo assim aquele louvor, falei, ai Senhor, eu não vou louvar esse louvor. Não consigo declarar, né? Não consigo declarar isso, porque o meu valor ainda era muito ligado ao trabalho. A minha identidade... matéria, a força do braço. Isso, a minha identidade como filha ainda estava em construção. Então, para mim, desconstruir isso era muito difícil. Como é que eu vou declarar que se tudo der errado, eu ainda me alegrarei? Não é sobre só adorá-lo, mas é me alegrar naquela situação. É aquela questão de exercer realmente a fé. Exato. Porque falamos que temos fé, mas na hora da prática, né, é acreditar realmente no sobrenatural, do que os seus olhos não conseguem alcançar e que você não consegue ter o controle ou o domínio. Né? Exato. Quando você realmente no espiritual. Você falou tudo. Quando a gente perde o domínio, o controle daquilo que você acha que controla. Porque nada, a gente não controla nada, na verdade, né? Então, eu achava que controlava os meus resultados. Eu era ligada, ainda mais quem é da área financeira, você está muito ligada a metas, resultados, números, né? Então, eu falo que o primeiro dia do mês já é o primeiro dia que eu já me organizo para o mês inteiro. Então, tinha isso muito forte. Então, quando eu tinha que declarar nesse louvor, né, que foi o que me fez parar, eu falei, Senhor, eu não sei se eu me alegraria. Então, eu não tive coragem de dizer isso, e isso me marcou. Porque dali em diante começou o meu processo. Dali em diante... Te deixou desconfortável. Me deixou desconfortável, e eu, meu Deus, como que eu posso imaginar não me alegrar numa situação dessa? Mas eu amo Jesus, eu amo Deus. Então, começou aquele confronto. E dali em diante eu senti que eu tinha que entregar a minha profissão, e entreguei, né, assim, o começo, claro, tem aquela programação, né, a gente tem ali aquela reserva e vão montar um negócio, mas tudo dando errado, nada Imagina fluiu. Com a força do seu braço que você achava que era isso, lógico. A lógica, isso. Ainda mais, né, finanças, então você é racional. Muito projetado. E aí, quando as coisas começaram a sair, né, daquele controle, e nada dava certo, e aí, ao mesmo tempo, meu marido também ficou, né, desempregado naquela época. Então, foi aquela avalanche. Avalanche. Nós entramos num estado de realmente dependência do Senhor. E aquela pessoa que tinha todo o valor no trabalho, não tinha mais o trabalho para ser a sua referência. Então, eu entendi que era uma construção de uma nova identidade, de uma nova Fran, né? E isso,
Olha, Sabrina, não é fácil, né? Porque foi muito árduo. E essa semana foi engraçado, porque eu fiquei muito... desde quando a gente conversou, você me fez o convite, eu fiquei muito ligada no Senhor, no que Ele quer falar, né? No que de fato, Ele quer usar, né? Para esse tempo, para esse momento aqui, para glorificar. E aí eu meditei no meu devocional essa semana, em Mateus 4,19, e foi incrível. Até trouxe aqui para a gente falar um pouquinho, porque Jesus encontra Pedro e André naquele momento no seu ofício, pescando. Sim. Né? E Jesus vai lá e fala para ele, né? Segue-me, que eu vos farei pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as suas redes e o seguiram. Amém. E aí eu escrevi que eu não estava disposta a largar tudo imediatamente. Porque lá atrás, quando eu não cantei, quando eu não tive coragem de declarar, né, que sem ele... Exatamente. Sem as coisas ao meu redor, eu não sei se eu me alegraria. Então eu não larguei imediatamente. E aí, nessa meditação, o Senhor falava, né, que quando Jesus chama, é imediatamente, né? Você está ali no seu ofício, você está ali no seu trabalho, mas ele não pode ser o centro. Sim. Né? O seu trabalho ele não é o primeiro. Pode. Se tiver algo que toma o lugar de lugar, Deus, né? Aquele lugar de primícia, né? Aquele lugar que é o primeiro, não adianta, com a força do seu braço você pode conseguir por um período, mas você não vai estar completa, né? Que é o que a gente falou, vai ter sempre aquele buraquinho ali, né? De algo que falta completar, e aquilo vai sempre... Então eu entendi que no meu processo, sabe? Quando começou, Fran? Começou na infância, na construção dessa identidade, né? Onde eu valorizava demais o que eu conquistei, o que a força do meu braço poderia trazer de resultado, e não conseguia ainda a identidade de filha amada do pai. Não entendia isso, até porque também não conhecia. Exato, né? Acho que a maturidade vai revelando algumas coisas, né? E esse encontro com Cristo, né? Foi em qual idade você se encontrou com o Senhor? Muito pequena eu me encontrei com o Senhor, porque eu sempre fui muito questionadora. Então, muito pequena, eu ia com a vizinha no culto, aí comecei a questionar os meus pais, porque eles eram católicos, eu queria respostas. Então, ali já foi o meu primeiro encontro. Mas, verdadeiramente... nos últimos anos, já com meu marido, né? Que a gente começou realmente a levar, né, o evangelho como uma estilo de vida mesmo, algo que a gente entendeu que não dá para ter uma vida fora dele, né? Pelo contrário, ele é a nossa Santo vida. E profano, né? Não daria para misturar. Exato, porque se a gente for lá atrás, a gente se conheceu no carnaval, né, amiga? Então assim, é um casal que realmente Deus foi lá e resgatou. Né? Então, e aí quando a gente entendeu, não tem vida fora de Jesus, Jesus tem que estar dentro. E aí a gente começou esse processo, né, nos últimos anos para cá. E aí esse primeiro momento foi o momento que eu realmente entendi que... Você viajava bastante, né? Muito, viajava muito, não cuidava... Não é que eu não cuidava, né? Mas assim, a minha ausência não permitia que eu fosse aquela mãe tão presente, aquela esposa que cuidava de tudo na casa, porque não dava tempo mesmo. Como. Era sábado e domingo em casa, muitas vezes até no domingo viajando para já estar lá no local na segunda-feira. Então era realmente uma vida baseada no trabalho. Em função do trabalho. E as outras coisas iam sendo encaixadas, né? E aí eu entendi que... O contrário do que a palavra diz, né? Buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Exatamente. Aí estava sendo o oposto, no caso. Mas eu entendi que nesse segundo momento foi exatamente o momento da renúncia, porque o primeiro é quando você toma consciência daquilo que te afasta e da decisão que você precisa tomar, né? Então, no primeiro momento, eu decidi, não, eu preciso entregar, né? Deus está me pedindo isso. E aí vem a renúncia, né? É você realmente sustentar essa decisão, porque muitas vezes a gente toma a decisão, mas aí você volta lá, né? E aí bate aquela insegurança, bate o medo. E
vai ser, né? Que você se torna dependente de algo assim que você não tem previsão. Exato. Né? Estar com o Senhor é isso, se tornar dependente de algo que você não tem previsão. Não tem. É confiar. É confiar. E aí, né? E perder totalmente aquele senso de direção que você achava que tinha, né? Então, nesse segundo momento, que foi o momento da renúncia, de eu realmente falar assim, gente, eu tenho que seguir nessa decisão. E aí a gente passou um período longo, foram 2 anos, né, que a gente passou nisso. E eu separei aqui também, que eu considero o segundo momento, né, que foi depois em Mateus 4, 21, 22, que Jesus vai encontrar um pouco mais à frente com 2 outros irmãos, que é Tiago e João. Mas nessa meditação, essa semana, Deus me trouxe algo que eu falei, gente, é verdade. Porque nesse segundo momento, que ele encontra Tiago e João, eles estavam lavando as redes, né, cuidando do também ofício, mas estavam com o pai. Então ali eles tiveram que abrir mão, né, e deixar o pai para seguir. E aí eu me vi nessa cena, deixar as minhas crenças, deixar aquilo que eu trouxe da minha infância, deixar aquilo que você carrega para seguir Jesus. Ainda que seja algo que veio da sua parentela, né, da sua família. Renunciar tudo. Renunciar. Então, assim, eu me questionei, falei, meu Deus, é verdade, existe um momento que você tem que estar disposto a largar o ofício e alargar aquilo, não que seja para todo mundo, né? Isso acontece, é meu processo, né? Mas a gente tem que estar disposto a largar aquilo que Jesus falou, ó, deixa aí, deixa essa rede aí, deixa seu pai aí e vem me seguir, né? E aí eu entendi que foi parte desse processo, porque eu brinco que depois que passa, aí você começa a ver como uma novela, né? Sim. Você vai vendo os estágios, mas quando você tá ali no meio do furacão, você não consegue, né? Para que lado eu vou? Você não consegue. E aí, no meio desse processo, teve algo assim muito forte também que o Senhor falou comigo, porque desde quando a gente começou a caminhada com Jesus, a gente sempre quis servir muito, né? A gente sempre quis tá ali na obra, eu e minha família, a gente ama estar ali, né? No átrio, né? Aquela presença. Então, a gente sempre teve muito disponível para a obra, né? E aí eu me recordo um dia que eu saindo, assim, de um dos serviços, né? E uma irmã falou comigo, olha, Fran, Deus falou comigo algo sobre você. E eu, ai, meu Deus. E você no meio do processo, já passando uma fase muito difícil. Tá? Muito mesmo. Assim, tendo dificuldades financeiras terríveis. Porque chegou num estágio que você renunciou. Você entendeu realmente que precisava colocar o Senhor como primeiro. Exato. E se inclinar o olhar, né, de forma mais presente para sua casa, para sua família, para o seu esposo. Isso. E para congregar, né? Congregar também, participar ali do corpo. E aí começou a falta. É isso? Começou a falta e veio esse período de escassez. Muito intenso, porque você imagina... desesperou, né? Peraí. Os 2 ali, né? Ele ficou desempregado nesse período. Também, no mesmo período. Então, assim, foi um período muito tenso pra gente, muito difícil. Mas bem na prova também ali. muito de sentir muito a provisão de Deus, sabe? O Jeová Jirê mesmo cuidado, ali. Né? Isso, em situações que você achava assim, não tem solução. E aí o Senhor entrar com uma provisão assim que você não imagina. Você começou a ter experiências, né? Com o Espírito Santo e realmente se tornar total dependente. Total, em todas as áreas, não só né? você, mas como a sua família. Total, né? Eu me recordo que nesse período, a minha mais velha teve uma crise alérgica horrorosa, assim, muito, muito, muito crítica. E aí eu entendi que também era essa dependência. Até então eu dependia de um plano de saúde. Eu achava que era correr para um hospital e estava resolvido. A Ana Luísa. A Ana Luísa tá mais velha, agora 18. 18 anos. 18. E aí não tinha solução, porque os médicos também não descobriam o que era. E ela tomando medicação. E ali também foi uma outra forma, né, de Deus me mostrar. Não é médico, não é o salário, não é o trabalho. Sou eu. Sou eu, exatamente. A dependência em todas as áreas é dele. Porque você pode ter o melhor plano de saúde, o médico pode olhar e falar, não sei o que sua filha tem. Sim. Né? Acontece. Então, ou seja, ali eu tive que me prostrar de madrugada e falar, Senhor, ninguém sabe o que ela tem, mas o Senhor é o médico dos médicos. Se colocar realmente como vaso na mão do oleiro e falar, Senhor. Isso, exatamente. Faz de novo. Exatamente. Aliás, eu tenho uma história sobre isso.
que você acabou me lembrando. Que no meio desse processo todo, ou seja, você já sendo ali, né? Moída, Né? uma irmã fala para mim, Fran, Deus falou algo comigo sobre você. E ele me disse que você é um vaso nas mãos do Senhor. Nossa, que forte. É muito forte, né? Maravilha, a primeira etapa. Aí vem a segunda, a continuação. Porém, eu via que ele colocava flores e essas flores murchavam. E ele me dizia que existe algo que ainda precisa ser transformado. E aí, ali eu não tive dúvidas, porque como eu já estava no meio do processo, eu falo assim, Senhor, se realmente ainda tem algo, o que precisar quebrar, eu sou vaso, barro, quebra e faz de novo. Amém. E realmente quebrou bastante. E aí são aquelas orações hoje a gente ri, né? Exatamente. São aquelas orações, sabe, quando você faz, você fala, meu Pega o Cláudio Duarte, que fala, você ri daquilo que te fez chorar ou te faz chorar. Exatamente. Mas com o Senhor é assim. E eu realmente fiz um passo a passo, porque aí foi o segundo momento, né? Primeiro você toma consciência, segundo você renuncia, no terceiro você entra no tratamento. No processo de Deus, né? Então, nesse terceiro estágio, eu entendi que era esse processo. Ainda tem coisas, e eu acredito que vai ter a vida inteira, né? Porque eu acho que só quando a gente for para a glória, mas enquanto a gente estiver aqui, vai ter sempre algo que precisa ser tratado. E a diferença vai ser, você está disposta a ser tratada? Né? Você está disposta a deixar Deus entrar de tal forma que ele não acesse apenas a sua alma, que é onde a gente se emociona, mas acesse o nosso espírito, que é onde precisa ser transformado. A nossa vontade, o nosso eu. Porque renunciar o nosso querer, né? O ego, a vaidade, o orgulho. O orgulho, ele se transforma de várias, né? Ele se apresenta de várias formas. A gente acha, às vezes, que o orgulhoso é só aquela padrão, pessoa. Não, são várias formas. Não, tem muitas formas de orgulho. Então, acho que a grande diferença é justamente essa, é estar disponível, estar disposto a passar pelo processo para realmente ser transformado. Porque o processo dói, né, Sá? O processo dói, essa coisa de você realmente ser o que tem dentro, que tá fazendo as flores murcharem. Sim. Eu quero forte, entender. Né? Você sabendo que você é um vaso, e aí coloca as flores e as flores murcham. Imagina. E aí o Senhor querendo tratar. Peraí, vamos quebrar esse vaso, vamos fazer de novo, vamos botar uma água cristalina aí, para isso trazer vida. Nossa, isso é muito profundo. Justamente. É uma reflexão muito interna. De você e Deus. Isso. Né? De você realmente rever os seus caminhos, aquilo que você tem como certo. E foi algo que foi direcionado realmente pelo Pai. Né? Isso é muito lindo, porque você se tornou sensível. E o Senhor realmente ministrou ao seu coração, ministrou realmente em você, porque Ele é maravilhoso, Ele que convence, né? Do pecado, do juízo, não tem jeito, de tudo. É só Ele. Então, com amor, sem apontamento. Sim. E a graça dele, o amor dele que nos constrange. Exato. E esse amor nos sustenta, né? E aí, nessa parte do tratamento, que é o processo do deserto, o Senhor me lembrou muito da própria aprovação de Jesus, né? Que, ou seja, logo depois de ser batizado, ele foi direto para o deserto, né? E o próprio Espírito levou ele para o deserto. Então, muitos desertos são realmente aquele deserto que Deus quer te colocar, permite para que você, o povo, quando saiu do Egito, a primeira estação foi o deserto, né? Então, ou seja, guiado pelo Senhor. Então, esses desertos, eles são lugares de passagem, mas a gente, com a nossa disposição, vai dizer quanto tempo a gente vai ficar lá, né? Porque pode ser 40 anos ou nunca entrar. Você me falou agora e eu lembrei de uma pastora, amiga minha missionária, Raquel Williams. Ela tem as 3 ou 4 palavras, ministrações falando sobre isso, sobre deserto, sobre vale. Um beijo, Raquel, você tá ouvindo agora. Que bom! Vou precisar assistir. Vou compartilhar com você, porque realmente é bem profundo, né? Esse processo de tratamento, e até mesmo no deserto, você reconhecer que é a mão de Deus, querendo te mudar, te transformar, e não ser um lugar realmente de parada. É isso, né? onde isso você que o Senhor vai deixou estagnar ali. Pra gente na palavra, justamente pra gente não fazer igual o povo, né? Não ser um lugar realmente que a gente vem estagnar. É isso. Mas e sim, entender o que Deus quer com isso tudo, essa total dependência, né? Porque o povo ali dependia totalmente do Senhor.
né? Olhava para um lado, olhava para o outro, olhava para frente, olhava para cima e nada. Não é? Exato. E dentro desse contexto, não nos tornarmos idólatras, né? Não nos tornarmos religiosos. Isso. E não realmente ter saudade de situações que nos afundaram, e sim nos chamando para o novo, para viver esse tempo de transformação, de mudança, de renúncia. Exatamente, Sá. E aí eu escrevi algo que Deus colocou muito no meu coração. O deserto não precisa de pecado para você passar, mas certamente precisa estar disposto a aprender algo com o deserto. Amém. Eu acho que isso é que muda, né? Então, assim, nem sempre vai ser algo que você fez necessariamente, mas é algo que precisa ser transformado, isso é fato, né? Então, eu particularmente acredito muito nisso, sabe? O deserto te faz enfrentar as áreas mais desafiadoras. Aquelas áreas que para você é difícil romper, muito provavelmente vai ser esse deserto que você vai enfrentar. Sim. Então, no meu... Desconstruir, né? Tudo que você foi construído num passado, da infância, ou na sua estrutura familiar, ou que você almejava como realmente o foco, referência, né? Na matéria, no financeiro, na conquista, e você passa realmente a desconstruir isso e não valorizar isso como principal. Isso. Não é que seja errado, né? Eu creio que você vai estar abordando isso, mas não é o nosso principal alvo e objetivo. A diferença é a prioridade, né? Qual tem sido a sua prioridade? Né? Eu acho que isso muda tudo. Então, e nesse período de grande deserto, o Senhor foi falando comigo sobre educação financeira. E aí foi o start desse projeto, né? Desse projeto. Nosso Deus é maravilhoso, né? Porque ele atua justamente naquilo. Ele é um Deus, assim, surpreendente. Surpreendente, porque você imagina você ali numa situação e você querendo gritar para o mundo que existem caminhos para você não estar ali, né? Que existem caminhos que você pode aprender, inclusive dentro da palavra. Eu sou apaixonada pela palavra porque eu falo que a palavra é um manual de vida. Você quer tudo que você precisa, né? Você quer conselhos para o seu casamento, para como você vai conduzir os relacionamentos, para os negócios. Sim. Tudo está na palavra de Deus. E educação financeira não é diferente. A gente tem mais de 3.000 versículos que falam sobre finanças, riquezas. Jesus tem mais de 50% das parábolas que Jesus contou envolve alguma questão financeira. E assim, o lindo disso tudo, que como a gente começou a conversar e você me trouxe esse assunto, eu achei lindo, porque nós precisamos. Muito. E muitas das vezes nós achamos que só a educação financeira não está no princípio, ou está de uma forma muito relacionada só a dízimo, a oferta. Não, né? Como você falou, são várias citações. E como eu tenho aprendido com você, com o seu curso, com as suas ministrações, à luz da Bíblia. Então, gente, realmente, educação financeira à luz da palavra é transformador. E eficaz. Eu tenho sido muito abençoada pela Fran e ela vai falar mais sobre isso. Vamos chegar lá. Mas assim, acredito que foi um grande, além de aprendizado, um presente que Deus me deu nesse período. Porque eu aprendi muito com tudo isso, coisas que eu também não sabia, não conhecia, né, na palavra de Deus. Isso que é lindo, né? A gente ser ensinável, né? Ensinável, sempre, sabe? E eu lembro que, assim, até então era aquela coisa, dinheiro é uma coisa, né? Porque é o dízimo, como você falou, a oferta, e o restante é o que cuido. Tudo que nós temos é do Senhor. Nós só administramos aquilo que Ele permitiu chegar às nossas mãos. E nós, como bons administradores, né, devemos ser encontrados gerindo bem os negócios do Pai. Né? Então, quando você vira essa chave, você fala, não, o meu dinheiro não é meu, é do Senhor. Então, Ele permitiu chegar às minhas mãos. O que Ele quer que eu faça com esse recurso? E aí você começa a ter mais responsabilidade, né? Você deixa de achar que o dízimo, faltou para o dízimo esse mês. Não. O dízimo é o primeiro. Então, a sua visão com relação a isso é que precisa mudar. A ordem, a prioridade. E aí você começa realmente a se preocupar com as finanças de um olhar muito mais de reino, né? Do que Deus quer que você faça, do que propriamente você sair resolvendo as questões. Olha só que transformação. E você está falando aí, assim, é encantador pelo fato de saber de todo o seu processo de infância, né? Porque realmente, mas às vezes podem falar, mas ela sempre foi empresária, ela sempre teve uma condição, então é fácil. Não. Mas não, aqui
tem uma pessoa que passou, uma mulher que foi uma criança, que passou por uma trajetória infantil bem difícil, escassa, total, com dificuldades, e almejou realmente um trabalho, um emprego que desse assim uma estabilidade financeira para que pudesse ajudar a sua família. Sim. Então teve que crescer na raça, sim, né? Ou teve assim, aquelas situações hoje benéficas, né? Como nossos filhos, como os jovens de hoje, as crianças, a gente consegue isso, né? Facilitar, graças a Deus por isso também. Mas é importante a gente também nortear, né? Ensinar a valorizar. Claro. Porque a gente sabe que antigamente era mais difícil realmente. Muito, E aí, nisso você conquistou e você ajudava a sua família. Então, peraí, ufa, graças a Deus, eu conquistei. Isso. Aí vem aquela questão do ego inconsciente, né? Sim. Eu conquistei e eu estou ajudando a minha família. Sim. Mas aí vem a questão de você valorizar o trabalho, valorizar permanecer no trabalho, sim, se tornar uma profissional também de excelência, né? Hoje a Fran tem formação nacional, internacional. Depois vocês vão conferir lá no podcast o currículo profissional dela, que é lindo, para a glória de Deus. Pra glória de mas Deus. Que hoje foi totalmente transformado, sim, né? Hoje é palestrante financeira, sim, né, de educação financeira à luz da Bíblia. Então é isso que é transformador, isso que sabe, que impacta. Por quê? Porque não é somente um lindo currículo, não é somente uma bagagem profissional de conhecimento de 25 anos. Não. Nós temos aí hoje a Fran, que foi uma criança, que foi uma jovem, que passou por dificuldade, que arregaçou as mangas, sim, foi à luta, foi ao trabalho, e aí por isso o deserto, porque eu precisava desconstruir algumas situações que de repente foram traumáticas, sim, né? Exato. Ou que eu achava que só funcionava com a força do meu braço. Isso. Ou se eu fizesse, porque eu fui realmente condicionada para isso, né? Eu fui educada para isso. Né? E assim, a gente também não culpa também os nossos pais, porque eles também passaram por dificuldades. Sim. E na mentalidade deles, né, que também não tinham um senhor na época, não, o que vai te dar uma segurança realmente é isso, é essa o trabalho. Independência. Isso aí, né? É você ter uma estabilidade, isso. Porque na verdade eles não querem que a gente passe por exatamente por coisas que às vezes o seu vizinho ali tá passando. Exatamente, né? Que venha sofrer, né? Então vamos lá, vou investir em você nisso aqui, na educação, para que realmente você não venha passar necessidade. Você resumiu, foi exatamente isso. E aliás, Sá, quero até reforçar um aspecto que você bem colocou. Nossos pais nos deram o que eles puderam dar, sim. Né? Então assim, eles não são culpados de nada, pelo contrário. Aliás, meu pai, eu tenho ele como meu grande herói. Se teve alguém se teve alguém que não teve o equilíbrio, esse alguém sou eu. Mas ele fez o que ele podia, sim, e graças a ele eu consegui galgar tudo, sim, que eu conquistei, sim, que eu, né, me tornei para a glória do Senhor. E eu agradeço pelo Senhor ter me proporcionado isso. Um pai que mesmo com pouco estudo, um pai que era metalúrgico, consegui, né, despertar isso na filha, né? Fazer com que, olha, você pode mais. Isso tá na Bíblia, né? A gente tem que trazer a memória que nos dá esperança, né? A gente tem que ter sempre isso que nos faz saber que a gente pode, de fato, sair daquela realidade que nos cerca e alcançar algo melhor para nossa vida, né? Então, nesse aspecto, foi tudo maravilhoso. Eu acho que o equilíbrio aí foi, não, isso não é maior do que o meu Deus, sim, né? E quando eu descobri isso, foi libertador, porque aí, num belo dia, eu na igreja, voltando lá naquele louvor, aquele louvor começou a tocar, que eu não cantava, né? Tinha um preconceito. Não, como é que eu vou declarar que eu vou me alegrar quando tudo faltar? Sim. A gente tem que ter realmente muita certeza, louvor, né, que isso aconteceria. E eu lá cantando esse louvor, mas não me dei conta, de forma natural. E aí, no mesmo instante, o Espírito Santo falou ali comigo, viu como você é capaz de se alegrar, ainda que tudo esteja faltando. Então, a gente estava assim, no meio daquele processo todo, muitas vezes sem conseguir chegar na igreja direito, com a gasolina contada, e a gente ali se alegrando na presença do Senhor, declarando, né, essa dependência do Senhor, e aquilo foi maravilhoso. E você nem se deu conta, você estava no momento ali cultuando, de adoração, de algo que não foi programado, não. Hoje eu vou declarar isso porque o Senhor falou. Não, fluiu o louvor na hora do culto. Porque já estava transformado. Sim, e aí foi fluindo, né? Quando você se deu conta, nossa,
peraí, Espírito Santo é lindo. E aí eu caí em prantos, e sabe qual a sensação? Sabe que é isso que eu quero compartilhar com quem tá assistindo? Sim. É libertador. Amém, amém. Né? Porque Jesus veio para isso, né? Para a gente ter essa liberdade, né? Então ali para mim eu senti que aquelas amarras de que eu preciso estar bem financeiramente, eu preciso estar sempre conquistando algo mais, eu preciso, sabe, bater a minha meta no final do mês, não é isso que me define, né? Então quando você tudo calculado, tudo planilhado, tudo muito, né? Sabe? Na verdade isso não é errado. Não, isso não é de errado. Forma, então, isso tem que ter. Educadora financeira. Mas isso não pode ser o primeiro. Não pode. É o lugar que as coisas ocupam na sua vida, né? Então, quando eu entendi, não, a minha vida depende do Senhor, né? É Ele que vem em primeiro lugar e as demais coisas, né, não são acrescentadas, aí eu entendi que, nossa, é muito libertador, porque eu sei que eu estou aqui pela permissão dele, eu sei que pela permissão dele eu vou estar em casa daqui a pouco, e minhas filhas estão guardadas, e meu marido tá bem lá onde ele tá trabalhando. Então, aí você começa a olhar tudo com outra ótica, né? Porque aí aquilo, é o que Davi no Salmo colocou lá, né? Que ele deita e dorme, mesmo estando sendo perseguido. Então, olha o nível, olha a profundidade. É você realmente não deixar nada tirar o seu sono, porque dentro é o Senhor desse que te culto guarda. que você estava, você realmente declarou ali o louvor, né? Ainda que a figueira não floresça. Tranquilamente. Haja fruto na vide, todavia. Me alegrarei. Em ti, Senhor. Exato. E estendendo para o versículo, né? Você ali descansou. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, porque era um momento que você estava em crise. Sim. Era um momento que você estava passando por uma escassez, porque você renunciou a um trabalho. Isso. Porque você não queria mais viajar, você não queria mais queria meu papel, ficar meu fora, papel, né? Queria fazer seu papel de esposa, de mãe, né? De filha de Deus, em primeiro lugar. Você... E entregar mesmo, Sá. Eu senti que o meu trabalho era o meu Isaac. Era aquilo que eu realmente... Deus disse, olha, renuncia. Né? Hoje eu consigo entender. Na época é tudo muito, né? Tudo acontece ao mesmo tempo. É um processo, né? Na época você entendia que o Isaac, por quê? Na verdade, ele era o primeiro. Era o que você priorizava. Estava acima de Deus, justamente, né? Justamente. Então, como é que é quando você vai entregar? Imagino que lá, Abraão, quando subia aquele monte, meu Deus, o coração dele deveria estar, né, angustiado. Confiar muito. Mas enquanto ele subia de um lado, a provisão vinha do outro. E foi exatamente ele não teve dúvidas, né? Isso, foi exatamente esse processo. Esse processo me fez aprender isso, né? Que é libertador confiar no Senhor. Independente que você... Até porque a fé é isso, né? Você não está vendo, mas você está crendo, né? Então, isso... Foi muito importante para mim no meu processo de crescimento com o Senhor, né? De me tornar uma pessoa melhor, uma mãe melhor, uma filha melhor. Eu creio que era isso que lá no começo, né? Quando eu comecei aqui falando que a gente sempre pergunta por que Deus? Por que Deus? Lá no começo era o que Deus já pretendia fazer. Porque aí depois disso veio o quarto passo, que é a restituição. Então, eu creio que depois que você realmente passa por um processo, né, onde Deus realmente te molda, tá completa? A obra tá completa? Não. Tem uma placa enorme aqui em construção ainda, tá? Não tem nada completo aqui. Nada completo. Tá igual Casados para Sempre, estamos em reforma. Isso, a primeira aula. Sempre. Mas, assim, eu creio que depois que você, né, alcança alguns estágios, vem esse processo do Senhor falar, agora sim. Afinal, a prova é para sermos aprovados, né? Então, veio esse processo de restituição, onde o Senhor foi encaminhando, foi direcionando tanto a mim quanto ao Geórgios, né? E a gente foi realmente, assim, literalmente voltando aos estágios, né, que a gente buscou como família, como marido e mulher, mas agora num outro momento, né? Agora eu muito mais presente, cuidando da minha casa, cuidando da minha família, exercendo o papel que realmente a gente é chamada para fazer, né? Para exercer. A mulher, ela tem esse papel, gente. Você
pode ser aquela mulher que quer conquistar todas as coisas. Isso é lícito. No entanto, o seu papel de edificar a sua casa, ele não pode ser transferido para outra pessoa. Sim. Ele é seu, né? Porque a mulher sábia edifica a sua casa. A tola com as próprias mãos destrói. Então, é isso que é o mais importante em todo esse processo, sabe? Me tornar uma mulher em construção, mas uma mulher segundo o coração de Deus, né? Uma mulher que cumpre aquilo que Provérbios 31 nos ensina, né? Ser aquela mulher que trabalha sim, que vai buscar, que vai ajudar o marido, mas que vai ocupar o seu papel dentro da sua casa com a sua família, né? Sim. E aí isso vai indo para todas as áreas, né, da família. E o lindo nesse contexto todo é que vocês se uniram até no relacionamento, como família, né, com as filhas, nesse tempo de escassez. Isso. E aí a família passou por esse processo juntos. Sim. E aí depois vocês podem testemunhar hoje. Juntos. E aí vamos falar dessa parte agora, né? Passou aí a parte do deserto. Sim. E vocês ali unidos, em oração, confiando, em total dependência do Senhor. Naquele secreto ali que só vocês sabiam, a família, né? Isso. E como você já havia compartilhado, isso é lindo demais. E o que acontece? E nisso o Senhor foi e falou, confia. Né? Você até testemunhou que você falou que teve uma situação que ocorreu pessoal e você ouviu a voz do Senhor falando, confia em mim. Exato. Né? Exato. Você não pode deixar de viver os sonhos que eu tenho para tua vida. Isso, exatamente. E aí, a partir daí, as coisas foram fluindo. Aí fala a partir agora da parte, né? Da restituição do Senhor. Mas que veio não de uma forma que você estava interessada nisso. Não. Mas veio de uma forma que você se lançou e se quebrantou. Isso. Não é verdade? Direcionada, né? Aí. Foi um momento onde eu falei, Senhor, eu já não sei mais o que fazer, né? Porque aí você já tinha várias tentativas e aquilo no deserto não abre porta, né? Acho que é por isso que o deserto ele é aquela coisa que você vê, não aparece uma porta, uma direção clara. Eu falo, Senhor, fala comigo igual o Senhor falou com Moisés na sarça, eu quero ouvir a voz assim clara, né? Então, muitas vezes a resposta de Deus vai ser silêncio, né? E ele tá respondendo, tá tudo bem, ele é Deus, gente. Ele não tem que responder no nosso tempo, da nossa forma. Nós queremos, né? Não, ele é soberano. Amém. Então, é da forma dele, no tempo dele. E aí, durante esse processo, né, teve um momento e foi muita coisa, né? Muita coisa que Deus tratou. Muito perdão que precisava ser liberado, sabe? Muitas coisas do passado. Aí eu fui entender por que as flores realmente murchavam. Então, muita coisa lá dentro que precisava ser acessada. Coisas que às vezes você nem se lembra mais, mas estão lá. O Senhor traz a memória. E vai arrumando. Colocando cada coisa no seu lugar, reconhecer, né, quebrar esse orgulho e reconhecer as falhas como mãe, as falhas como esposa, as falhas como filha, pedir perdão, né, se humilhar, a gente faz parte do processo. Faz parte do processo. Eu acredito que Deus, assim, ele sempre sabe quando ainda precisa mais um pouquinho, esmagar mais um pouquinho. Isso, exatamente. Então, hoje eu entendo, assim, quando eu tô no meio de alguma situação, Senhor, o que eu tenho que aprender? Já me mostra logo que eu quero pedir perdão logo, eu quero refazer esse trajeto, mudar essa rota. Porque tem sempre algo que ele quer tratar. E aí, nesse período, teve um dia que eu, numa oração, eu falei, Senhor, eu tô muito cansada. E a sua palavra diz que eu devo ir ao Senhor, né? Vinde a mim. Vinde a mim. E eu realmente não tô mais aguentando esse fardo. E aí foi aquela oração assim, simples, mas lá do profundo, né? Eu acho que ali ele realmente falou, não. Foi até onde realmente, né? E dali em diante a chave virou. As coisas começaram a acontecer. Mesmo assim, eu também não... Hoje, eu até brinquei com você, eu não dou um passo sem falar, Senhor, é isso que o Senhor quer? Né? Porque eu era muito impulsiva. A coisa de que eu faço, eu aconteço, com o meu braço. Então, quando eu entendi que não, hoje é tudo, Senhor, é isso mesmo. O ser humano é assim, de modo geral, né? Ele quer agir com a força do próprio braço. Isso, a gente acha que dá conta. Dá conta, exatamente. A gente acha que do nosso jeito é melhor.
a gente pensa que não. No domingo a gente até diz, não, Senhor, é tudo para sua glória, é tudo para o Senhor, vai ser do Mas seu você jeito. quer resolver, Chega né? na segunda-feira, nem abro a verdade. Bíblia, não consulto mais o Senhor e vou lá e tomo minha decisão. Dá tudo errado. Tudo errado. Então, um grande aprendizado que eu tirei nesse processo todo é isso, que mesmo ele depois abrindo, né, começou a abrir as portas, as coisas começaram a fluir. Senhor, é isso mesmo? É isso que o Senhor quer? Se for um desejo do meu coração, eu não quero. Sim. Então, hoje é a minha oração. Aquela mulher, né, que sempre tomou as decisões, que sempre achava que tinha as respostas para tudo, o caminho certo, porque já fez assim antes e deu certo. Eu hoje simplesmente sou aquela mulher que entrego aos pés de Jesus. Jesus está aqui. É isso que o Senhor quer que eu faça? Então, mudou totalmente a concepção. Amém. Não é mais da minha forma, não é mais do meu jeito, não é mais como eu quero, é da maneira dele. E vou te falar, tá dando muito mais certo. Forma. Tá colhendo, muito né, melhor. Fran? Glória a Deus. Hoje eu tenho tempo com a minha família, tá leve. E aí conta agora esse testemunho aí da educação financeira à luz da Bíblia, né? Sim. Veio o tempo realmente agora da bonança, da restituição. Tá no e aí caminho, você tá no não estava caminho. trabalhando, né? Isso. E aí, no caso, veio de novo essa porta para você e de uma forma diferente. Diferente, Então, muito mais leve. Resume aí pra gente, porque é muita coisa. Muita coisa, né? E é muito bom. É muito mais leve. É uma área que eu amo, né? Sim. Que é finanças, é a minha formação. Esse start, assim, você. Isso. E aí, voltando para essa área, eu entendi que é o quinto passo, inclusive, né? Que tudo que a gente vive é justamente para edificar a vida do outro, é para multiplicar. Aquilo que a gente venceu é para mostrar para o outro, você vai vencer também, porque se eu conseguir, você consegue, né? Então existe um caminho e a sabedoria vem disso, né? Você não precisa passar por tudo aquilo, você pode olhar para quem passou e falar, poxa, eu quero aprender com tudo isso, né? Então hoje, voltando à minha área, voltando aos negócios, voltando a fluir naquilo que eu realmente sei fazer, sempre fiz, mas agregando agora a questão da educação financeira. Eu entendi que por um período Deus falou, me dá aqui o seu Isaac, mas não era para matar. Sim. Não era para me era tirar para saber algo. Em qual lugar você realmente estava nele. Isso. E colocá-lo que ponto no lugar você certo. Confiava nele, dependia dele. É isso, exatamente. E aí, quando ele entrega de volta, você entende que agora é completamente diferente, agora ele está no lugar onde ele tem que estar, a vida ajustada para aquilo que ela precisa estar e com propósito, né, Sá? Isso você encontra nesse processo. Você falou a palavra certa. Você voltou para sua área no trabalho, seu marido voltou para a área dele, né? Se abriram portas ao longo do caminho. Sim. E dentro disso o Senhor foi proporcionando tempo, quando você coloca o Senhor como primeiro. Hoje você tem tempo, hoje você conseguiu, né? Assim, resolver suas questões financeiras. A gente, né? Vai totalmente resolvendo. E conseguiu alinhar a sua casa, a sua família. E hoje você consegue ser totalmente flexível dentro do seu lar, né? O seu trabalho consegue conciliar. Então, assim, só bênção para testemunhar a glória do Senhor. Ele volta, assim, quando ele ajusta e é a mão de Deus, é para que você possa equilibrar tudo, né? Ele não te dá nada pela metade, né? Então, assim, a saúde, né? As finanças, a família, ele quer que tudo esteja nos seus devidos lugares, né? Então, assim, minhas filhas aprenderam com tudo isso, a gente não poupou, né? Elas participaram, acompanharam, a gente tinha reunião de família, isso dá para fazer, isso não dá para fazer, a gente sempre deixou isso muito claro para elas. Hoje minhas filhas, graças a Deus, assim, para a glória do Senhor, uma tá estudando, né, tá aí em uma escola de formação. Tá no Dunamis, né? No Pode Dunamis, falar. Gente, lindo, tá maravilha. agora em Miami, inclusive, até junho, fazendo parte aí desse processo na Dunamis. Ela vai ficar Laura, um ano lá estudando, preparando. E assim, presente do Senhor, foi um né? Desejo dela. Porque foi um desejo dela. Ela quis adiar a faculdade por um ano para poder entregar essa premissa aí da maioridade. Ela fez 18 anos e falou, mãe, eu quero. Amém. Então, isso para uma mãe... É maravilhoso. É maravilhoso. Dentro de todo um cenário, ela realmente, né, entendeu o propósito. Entendeu o propósito. E a Laura vindo aí no mesmo caminho, porque... Laurinha com 12 aninhos, gente, já demais. fala que ela também vai, que ela quer estudar fora,
fazer teologia na faculdade e tal. Então, ou seja, Deus vai fazendo, né? Sim. Como você falou um pouquinho antes, nosso relacionamento ficou muito melhor, porque a gente se viu em momentos onde um só tinha o outro para apoiar. É assim mesmo. Né? Então, esse apoio, diferente, infelizmente, como a gente vê muitos casais fazerem, que no momento de crise se afastam, casamentos que terminam, a gente conseguiu caminhar com Jesus ali do nosso lado. Amém. E colocando ele no centro. Isso. E eu creio que tudo isso aconteceu também para esse propósito da educação financeira. Hoje eu posso dizer, não, você pode passar uma crise ao lado do seu marido. Vocês dois podem caminhar juntos até as coisas estarem... o casamento não precisa acabar quando acaba o dinheiro. Lá fora, eu fiz muitos cursos, né, desses 2 anos, justamente de educação financeira, e lá fora é comum falar, não acabou o dinheiro, não acabou o amor, acabou o dinheiro. Nossa, forte, uma frase, né? Então assim, não, pra gente aqui, não vai acabar o amor e o dinheiro é administrado, porque Jesus está no barco. Né? Então, assim, não tem ventania que precise acabar com a sua casa. Não precisa, porque você está firmado na rocha, Amém. né? Então, hoje nós, eu, meu marido, a minha família, pode dizer o que é isso com propriedade, né? E se tornou, sabe, de fato... Isso que é lindo, um né? propósito, porque eu entendi que, na verdade, o propósito ele já estava lá desde quando eu era criança. Sim. Porque desde quando eu era criança, eu já passava por isso na minha infância. Então, eu precisei, né, passar por todos esses estágios para chegar na fase madura, né, de maturidade e dizer, não... a gente pode ajudar outras pessoas a não fazer esse caminho. Não precisa, né, ser dessa maneira. Né? A educação financeira, à luz da Bíblia, ela vem como, para mim, assim, como um despertar. Sim. Né? Deus não é um Deus de escassez. Deus é um Deus de abundância. Amém. A escassez, ela tem que ter um propósito. Sim. Eu creio, sabe, que tudo que Deus faz é com um propósito. Mas nós podemos e devemos viver a abundância que Jesus veio nos entregar. Ele já foi sacrifício para isso. Amém. Para que a gente possa acessar, né, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, né? Sim. Então, é sobre demais. isso. E hoje você é diretora de uma grande empresa, você tem uma equipe. E assim, como que você faz para ser fonte de inspiração, para liderar com princípios cristãos essa equipe? Perfeito. Sá, uma coisa bastante interessante que, assim, a minha área é uma área onde a gente tem de tudo, né? O mercado financeiro é muito amplo e a gente se depara com pessoas de várias crenças, de várias religiões. Mas uma coisa que eu entendi nesse processo é que Jesus não veio aqui para instituir uma religião, né? Ele veio justamente para mostrar o que é o reino de Deus. Então, a gente... precisa carregar este reino. O reino não é só o domingo à noite no culto. Não é 4 paredes, né? Não é. O reino é você carrega o reino. Então, eu consigo estar num ambiente onde muitas vezes a piada, as palavras que não vão de encontro com aquilo que a gente pratica, mas a gente consegue ser luz nesse lugar. Porque eu creio que esse foi o convite de Jesus, né? Quando ele falou, sejais sal e luz, ou seja, o sal, se ele não tiver o sabor, você pode jogar fora. Então, se eu estiver naquele ambiente e eu não for alguém que vai trazer luz naquele ambiente, eu não tô influenciando, eu não tô, né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que a nossa atitude é que influencia. A gente não precisa nem pregar, nem falar um versículo, se as nossas atitudes não forem coerentes. E a gente não vai falar um versículo, mas vai pregar, né? Então eu procuro fazer dessa maneira. Eu procuro ser, né, buscar a referência de Jesus para ser uma luz onde eu estiver. Né? Então, não se amoldar ao padrão deste mundo. Então, eu tô numa roda onde está todo mundo bebendo alguma coisa, eu não vou beber. Eu tô numa roda onde tá todo mundo, de repente, querendo fazer algo na qual vai contra os meus princípios, eu não vou fazer. E indiretamente, a gente tá espelhando Jesus. Porque eu já tive uma cena muito engraçada de uma pessoa virar e falar, Fran, você não bebe? Você não fala palavrão? Você é estranha.
Essa é boa. Mas muitas vezes nós vamos ser, Sim, né, esse estranho que quando precisam é pra gente que eles vão recorrer, Sim, né? sim. E isso já aconteceu, já Sim, tive a oportunidade verdade. em um momento difícil orar numa mesa para que aquele momento difícil pudesse ser superado. Então é sobre isso. O evangelho é sermos o reino onde a gente estiver, com as nossas atitudes. E o propósito principal da sua abordagem hoje nesse curso, nessa palestra, é Educação Financeira à Luz da Bíblia, mas a abordagem principal, fala de um tópico aí pra gente, do que você aborda na sua palestra, do que você aborda também usando na empresa onde você trabalha hoje, com a sua equipe, algo assim que para você se tornou o ponto-chave. Não, é isso. Perfeito. É isso, é a parábola dos talentos. Toda a minha palestra e a concepção, hoje são 4 ou 5 seminários que eu já tenho pronto, de acordo com o público, né? Então, tem palestra para mulheres, tem palestra para empreendedores, Sim. tem palestra para quem quer começar a investir, são vários tópicos. Mas em todas elas, eu procuro levar a parábola dos talentos, que para mim foi justamente a principal virada de chave, porque a parábola dos talentos, ela vai trazer a nossa responsabilidade como gestores dos recursos que aquele senhor entregou, né? Então, aquele que acha que administrar bem é enterrar, e um fato curioso, sabe? Aquela parábola, quando foi contada por Jesus, talento era um valor monetário. Então, as pessoas muitas vezes associam a habilidades, né? Sim. A habilidade veio depois. Naquela época, talento era de fato dinheiro. Então, ali, Jesus está falando, obviamente, a gente vai falar do reino, do mundo espiritual, sem sombra de dúvidas, mas trazendo para a prática, para que as pessoas pudessem entender naquela época, Jesus está falando, olha, Sabrina, eu te entrego 2 moedas, olha, Fran, eu vou te entregar 1, olha, Richard, eu vou te entregar 5, e aí você tem que saber administrar isso, né? Não é diferente hoje. Entendi. E aquela pessoa que não administrou, que achou que estava administrando, escondendo, a sentença dela foi bem pesada. Né? Então, assim, ela não entra para o descanso, ela não entra para o reino. Então, ali mostrou a responsabilidade que a gente tem que ter sobre as coisas do reino, do Senhor. E como tudo é dele, a palavra de Deus diz que ele é o dono do ouro e da prata, tudo é dele, né? Ele é dono dos céus e da terra. Então, o dinheiro é dele. Sim. E a gente tem que saber administrá-lo. Então, o ponto-chave para mim é a parábola dos talentos, tanto que todo o curso, todas as ministrações, ela tem como tópico talento para finanças. Nossa, que você lindo. ter o talento de administrar bem o que o Senhor depositou e confiou às suas mãos. Amém, glória a Deus, gente, é muito maravilhoso, é muito profundo isso, né, o que o Senhor faz, o que o Senhor transforma e como que o Senhor liga também a questão da sua profissão, né? Exatamente, dentro do assunto, como você falou, a Bíblia é um manual, Verdade. É um manual que fala sobre todos os assuntos, né, e até assim, um assunto bem assim polêmico, né, quando se fala de finanças, quando se fala de dinheiro, as pessoas realmente têm muitas dúvidas, muitas questões, muitas resistências. Não aprende isso, né, assim, na nossa época, a gente não tinha nada isso, essas disso, ferramentas, não, né? não. E hoje eu quero deixar claro que a Fran não é coach, gente. Não. Ela é uma mulher de Deus, é uma ministra, né? Uma diaconisa do Senhor, uma mulher que serve na sua igreja local e com alegria, com amor e com entrega e principalmente com gratidão. Ah, com certeza. Gratidão, isso é o principal. E devolvendo a Deus, né, com amor e ofertando todo o conhecimento voltado à luz da Bíblia. Exato. Nós vamos deixar aí o Instagram dela, o contato. Se você tem vontade de levar uma palestra à luz da Bíblia, falando sobre finanças na sua igreja, tá? À disposição para o reino. Exatamente, na praça, onde for, assim. Vamos estar proclamando aí o evangelho dessa forma, levando nessa linguagem, levando esse conhecimento e esse aprendizado. É verdade. Né? Lindo demais para a glória de Deus. Sim, tudo eu pra sei ele. que você tem muito mais para nos oferecer, para agregar. Né? O tempo é pouco, gente. Passa tão rápido,
Passa tão rápido, é muito assunto, mas assim, um ponto principal é essa transformação. Sim. E eu gostaria, Frank, como tangedora do Senhor, que hoje você é uma tangedora, anunciando, declarando a palavra onde o Senhor te inseriu. Você deixa uma mensagem para as mulheres que de repente estão se sentindo também sobrecarregadas, né? Se veem hoje como empresárias bem-sucedidas, mas também com uma frustração, ou que de repente estão passando por alguma situação de transformação, ou que também não sabem o que fazer, ainda não conheceu a Jesus. Então, da forma que o Senhor te transformou, libera essa palavra para os tangedores ou espectadores que estão em casa aí nesse momento. Amém, glória a Deus, amém. Que responsabilidade, né? Mas falar do nosso Deus é sempre maravilhoso, né? E se eu posso deixar algo aqui, né, de valioso, que o Senhor me ensinou em toda essa trajetória, em toda essa jornada de aprendizado, é que Ele verdadeiramente tem que ser o primeiro lugar. Se ele hoje ainda não ocupa o primeiro lugar, né, a primícia, aquilo que você realmente coloca como primeiro lugar na sua vida, ajusta essa rota. Ajusta essa rota, porque quando a gente faz isso, o fardo realmente ele é leve, porque o Senhor é o nosso pastor. Amém. E é o bom pastor, né? Então ele quer que a gente caminhe por pastos verdejantes, sim, né? Que a gente descanse no Senhor. É verdade. Então, às vezes a gente toma pra gente a responsabilidade de querer resolver tudo, de querer ser boa em tudo, de querer ser perfeccionista em tudo, e o Senhor tá te chamando para um momento de descansa em mim, né? Entrega ao Senhor que o mais Ele fará. Então, coloca na sua prioridade, né? Na sua agenda de vida, o Senhor em primeiro lugar. E muitas vezes eu me questionei, mas como que eu faço isso? Porque a gente fala tanto, né? E eu gosto da prática, né? Eu sou muito didática. Então, assim, a prática é você realmente começar o seu dia pelo Senhor. Tomar uma decisão e avaliar o que o Senhor diz a respeito disso, né? Como a gente falou, a Bíblia é um manual. Então, você que está aí me ouvindo, tudo que você for fazer, consulte o Senhor. Veja as escrituras, o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Certamente, se você for guiada pelo que a palavra de Deus te diz, os seus resultados vão ser muito melhores em todas as áreas da sua vida. Acho que é isso. Amém, glória a Deus, prazer te ter aqui. Ai, maravilhoso. Você vai voltar, gente. Na semana que vem vamos ter assim um episódio 10. Estamos preparando surpresas. Fiquem ligados aí no Instagram, que vocês vão estar sabendo o que vai acontecer e vai ser assim surpreendente. Ai, amém. E a Fran vai fazer parte disso. Ai, responsabilidade. É bênção demais. Muito obrigada por aceitar, por doar o seu tempo, né? Dentro de tantas situações que você tem vivido, nós sabemos que hoje você está conseguindo administrar de forma excelente, mas de estar aqui compartilhando conosco, né? Nos ensinando, né, com tanto amor, com tanto carinho, com tanta entrega e testemunhando tudo que o Senhor fez, amém, está fazendo, ainda vai fazer. Eu sou testemunho disso, eu já te conheço há 8 anos e eu posso ver hoje, né, toda a transformação que o Senhor tem feito e ainda está fazendo e vai fazer em nós, né, através de nós. Anteriormente, nós te abençoamos, né, com Casados para Sempre, e hoje você nos abençoa, né, com todo esse conhecimento, com toda essa experiência, com toda essa palavra de permanecer confiando, né? E assim como o apóstolo Paulo, né, que renunciou ao seu conhecimento, porque ele falou que todo conhecimento perto da glória de Deus não era nada. Nada, e hoje eu consigo ver você nesse lugar, não só num lugar assim altivo, ou no lugar de dizer que sabe muito, ou no lugar de falar que, né, você já sabe a fórmula, mas em total dependência do Senhor. E aí não tem como não frutificar e não decolar glorificando o nome dele. Obrigada, beijão, Deus te abençoe. Tá aqui. Gente, vamos degustar agora esse maravilhoso bolo. Olha a textura disso. Olha isso, gente, maravilhoso. Que delícia! Obrigada.
Obrigado. Sem lactose, sem açúcar, sem glúten. Gente, pensa nisso. Maravilhoso. Esse eu Comer sem posso. culpa. Esse eu posso. Você também pode, tá? Não deixe realmente de entrar, acessar, pedir, porque o sabor é maravilhoso. Não vou colocar na boca agora que eu tenho que falar, mas daqui a pouco eu vou estar aqui terminando esse tempo de comunhão, esse tempo de mesa, esse tempo de aprendizado aqui com a Fran. Toda a equipe de produção que tá aqui, que estão doidos para comer o bolo também. Mas, tangedores, grande beijo. Seja abençoado com essa palavra. Coloca em prática. Acessa depois o material da Fran e que venha realmente ser um transformador na sua vida, um divisor, e que você esteja aí realmente disposto a estar aprendendo e exercendo e praticando, porque esse assunto todos passam, né? E com certeza vai ser muito importante para você. Então, seja abençoado. Até semana que vem. Fique ligadinhos, porque muitas bênçãos aí estão por vir. Beijo no coração. Deus te abençoe!